SE Unaerp. Saúde e educação no dia a dia. Fala pessoal, está começando o primeiro episódio do Seu Unaerp, um podcast que discute temas ligados à saúde de uma forma simples para que você esclareça todas as suas dúvidas. E já que estamos no mês de setembro, em apoio à campanha Setembro Amarelo, vamos abordar temas essenciais sobre o cuidado emocional, a importância da escuta e como podemos ajudar aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis. E para discutirmos esse assunto tão importante, eu tenho a honra de receber a coordenadora e professora do curso de enfermagem da Unaerp, Silvia Sidneia da Silva. Olá. A professora Juceli Moreiro. Olá. E as alunas Ariadna Prates. Oi. Gabriela Ferraz. Olá. Yasmin Teodoro. Oi, oi. E Letícia Galete. Oi. Sejam todas bem-vindas. Vamos começar esse primeiro episódio. Então, para começar, eu gostaria que vocês esclarecessem para o ouvinte, né, o que é a campanha Setembro Amarelo e qual é a importância de discutir esse tipo de tema que ela traz. Acho que eu posso começar a falar, né? Bom, o Setembro Amarelo é uma campanha mundial de conscientização sobre a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Então, no mês de setembro, a gente intensifica as ações mais voltadas para o cuidado em saúde mental. E uma coisa, assim, interessante, né, mas a título de curiosidade, o Setembro Amarelo, ele também tem um outro nome, em inglês, Yellow Ribbon, que quer dizer um laço amarelo, uma fita amarela. E tem uma origem, que eu acho que é importante a gente falar também, num caso que aconteceu, num caso real mesmo, que aconteceu nos Estados Unidos, na década de 90, de um jovem chamado Mike. Esse menino, ele era super amoroso, ele gostava de arrumar carro, então ele tinha um carro restaurado, um carro amarelo, por sinal. E ele acabou se suicidando. E a família não tinha observado os sinais, os amigos também não observaram esses sinais. E aí, com isso, no funeral dele, tanto os pais quanto os amigos entregaram laços amarelos junto com cartinha, falando, era como se fosse um cartãozinho mesmo, com algumas frases mesmo de apoio. Então, se precisar, procure ajuda. E isso foi tomando assim, uma proporção tão grande e que virou uma campanha, né? Se transformou numa campanha de prevenção ao suicídio. E aí, ao mesmo tempo que tem essa questão do amarelo do carro, esses dias a gente até estava conversando com a professora Silvia, né? Porque também tem um outro sentido o amarelo, que é o sentido, então, da alegria, né? Da felicidade, da vida. Então, também tem um outro significado e tem tudo a ver com o Setembro Amarelo, porque a gente previne o suicídio através da promoção de saúde, né? Através de outras estratégias de cuidado mesmo, né? Para você que nos assiste agora, a gente está falando de Setembro Amarelo. Uhum. Mas o convite é que a gente possa conversar sobre saúde e educação no nosso dia a dia. Que a gente possa, todo mês, pelo menos semanalmente, a gente traz um assunto, um tema e que a gente possa discutir. De um jeito simples, de uma forma tranquila, que a gente possa falar de promoção da saúde, como que a gente pode prevenir que aquilo aconteça, né? Ou se já aconteceu, como é que a gente pode evitar complicações e que isso se torne uma rotina para a gente. Então, tá ficando aí o convite. Legal, obrigado. Gente, eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento, né, sobre como que tinha surgido o Setembro Amarelo, né, o porquê do amarelo também. A gente sempre vê também algumas campanhas colocar o girassol como campanha, né, por ser amarelo também, né. Então... Eu quero acrescentar aí, Juceli já falou, mas tem a questão de despertar da mente. O amarelo, quando a gente estuda cores, ele tem a ver com criatividade, ele tem a ver com esse despertar do que está ali por vir, do que a gente pode melhorar, do que a gente pode conversar e refletir sobre. É esse o convite agora. Legal, legal. Eu queria entender também das meninas, né, assim, qual que é a principal dificuldade de se falar, né, de prevenção ao suicídio e saúde mental, por exemplo, com alunos, né, os mais jovens dentro da universidade. Vocês têm essa ideia dessa dificuldade?
Assim, eu acho que a universidade é um momento bem estressante, e as pessoas passam por dificuldade e às vezes a pessoa tá num momento sensível, num momento em que ela tá precisando de ajuda também. Então, é um tema que a gente precisa ter muito cuidado para abordar. Então, esse conteúdo deve ser tratado com muita cautela e com bastante consciência por quem está abordando essa pessoa. Porque, às vezes, da maneira como a gente fala, a gente pode acabar piorando a situação dela. Acho que a dificuldade hoje é quebrar a barreira. Porque, como a gente fala muito de julgamento, as pessoas estão muito mais fechadas. Então, é muito difícil você chegar e falar, olha, pode se abrir comigo, eu não vou julgar você, eu não vou dar importância para o problema maior do que realmente dar importância para você. Então, essa é a dificuldade que a gente encontra hoje de quebrar esse paradigma, quebrar essa estrutura que tem de eu tenho que ser perfeito, eu tenho que estar dentro das regras, dentro dos parâmetros, e eu não posso mostrar um sinal de fraqueza. Então, se eu mostrar o meu sinal de fraqueza para você, você vai ver, você pode usar ele contra mim. Isso eu acho que pega muito, principalmente nessa idade, que a gente tem o começo de responsabilidade, o começo de início de trabalho e saber viver em sociedade, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa. Eu acho também que é difícil acessar a uma outra pessoa, né? Principalmente se ela tiver com muitas questões, assim, com dores e tal. E também acho que essa parte da saúde mental é muito complexa, porque as pessoas elas já estão ali um pouco, vamos dizer, com uma casca ali. Ela quer ficar um pouco distante, às vezes, ela não quer ser tão acessada, assim, por inúmeros motivos. Até mitos também, sei lá, a pessoa pode pensar, se eu for falar da minha saúde mental, se eu for me abrir, a pessoa pode pensar que eu tô sendo dramática, que eu quero chamar atenção. Então, acho que isso é um ponto muito difícil também. Eu acho que é não saber o que a pessoa está passando. Porque quando você não sabe o que essa pessoa tá passando, você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar e com o que você vai abordar. Quando você está falando para um grupo em larga escala de pessoas, por exemplo, a comunidade da faculdade, quando a gente faz uma intervenção, são muitas pessoas de cursos diferentes e que você não tem o menor acesso à vivência dessa pessoa. Então, nunca dá para saber o que eu vou falar e como essa pessoa vai interpretar essa fala. Então, é ter muito cuidado e talvez com um pouco de profissionalismo da forma como eu vou falar, o que eu vou falar e o que eu abordar, sem tanger muito as informações para acabar não saindo ali e acabar prejudicando alguém do que era para passar uma informação e ajudar, eu acabar, tô aqui numa ferida sem querer, e agora como é que vai fazer para ajudar essa pessoa? Porque às vezes a pessoa pode se incomodar com o que eu falei e ela não vai me falar, então não tem como eu saber. Ela pode vir me falar e a partir daí, como é que eu vou conduzir essa situação? Então, acho que também, às vezes, acho que é isso mesmo, realmente, essa forma de manejar sem prejudicar mais as pessoas. Eu queria acrescentar aqui que a universidade é um tempo único para a gente, né? E a idade e a forma que a gente assume como universitário dá para a gente essa condição de você ser par, essa condição de você, de repente, conseguir, mesmo com as dificuldades que vocês estão falando como alunos, né? Aqui dentro da instituição, a gente percebe que o adolescente, ele olha o adolescente com uma certa semelhança, né? E eu acredito que isso é um ponto que favorece. Dentro da instituição, um ponto que favorece. Lá fora, eu sinto que nos serviços,
a gente tem que olhar para essa situação e sentir essa situação, porque aí vai estar mais distante ainda. Porque como aqui a gente está num ambiente em que tudo se assemelha, pensando que todo mundo é universitário. Problemas parecidos. Isso, circunstâncias parecidas. Quando a gente vai para o campo, quando você está numa unidade básica de saúde, quando você está numa unidade de pronto atendimento, isso muda um pouquinho. E aí a gente começa a ter que interpretar aquela circunstância dos princípios do SUS. Aí a gente tem que lembrar da integralidade, da equidade, da universalidade e lembrar que o indivíduo é a totalidade. Então, a gente tem que estar próximo dele de tal forma que ele perceba que você está pronto para atendê-lo. Entendendo essa pessoa, não só fisicamente, mas também psicologicamente dizendo. Como que o emocional dela está nesse momento. Isso que você coloca, que alguns de vocês colocaram, é bastante interessante quando a gente começa a atender lá no campo, nas instituições, né? Porque às vezes a pessoa só precisa de uma escuta. E às vezes, eu estou dizendo aqui, só precisa, né? E às vezes ela não consegue encontrar essa escuta. Onde eu queria chegar, né? Eu queria ouvir de você também, Jusceli, para entender você que atende a rede, né? E atende essas pessoas diferentes. Era o próximo passo, a professora já adiantou, trouxe já fora do muro da universidade. E eu queria saber de você também. Antes, eu queria até pontuar, assim, trazer uns dados para vocês, que eu acho que é interessante poder compartilhar. A gente olha agora no relógio, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio também. Então, é cerca de 38 mortes por dia. E a morte por suicídio é uma morte evitável. As tentativas de suicídio, o suicídio em si, ele acontece em toda a faixa etária, mas principalmente da fase aí dos 15 aos 29 anos, né? Então, assim, é importantíssimo a gente reforçar as ações de educação dentro da nossa universidade, com os pares, através do diálogo, da escuta, do acolhimento com respeito, e precisa falar, né? Muitas vezes a gente fala, ai, nossa, não vou falar sobre isso porque eu vou instigar outro. Não, gente, a gente precisa falar porque é através da conversa, do diálogo, que eu dou espaço para acessar o emocional da pessoa e a pessoa poder se abrir e contar o que está acontecendo, e a partir daí a gente pensar numa rede, pensar em buscar ajuda, né? Talvez eu sozinha, mesmo como profissional, eu não vou dar conta, mas existe a rede, né? Existe a rede aqui no município, como em qualquer outro lugar, que a gente vai acessando para que essa pessoa possa ter um cuidado humanizado, um cuidado diferenciado. Então, são coisas, assim, essenciais, mas precisa falar, precisa. Tá. Então, na verdade, o que muita gente acha, né, que a gente não fala sobre o tema, vira um tabu. A melhor saída, então, é realmente falar com alguém, conversar com alguém, expor seu sentimento, expor que você não está bem, né? Acho que isso seria de muita importância para evitar muita coisa que possa piorar, né? Às vezes a pessoa acha que começa só com uma ansiedade, acha que é aquilo mesmo, mas isso pode evoluir, né? Isso, porque às vezes a gente tem que desconstruir, né? Várias questões relacionadas assim, se você está sofrendo, é um sinal de fraqueza, principalmente para o homem, viu? Para o homem não pode sofrer, né? O homem não pode ter um adoecimento mental, não pode ter uma ansiedade, uma tristeza, não pode chorar, porque ele, teoricamente, ele é mole, ele não tá dando conta, e não é isso, né, gente? Então, a gente não é máquina, né? A gente precisa, sim, conversar, precisa de ajuda, não é só a questão do corpo. O corpo e a cabeça tá tudo relacionado, né? Um depende do outro. E a mulher também, né? Com tanto de coisas que a gente tem feito hoje. Né? Também. Aquele lugar de que eu sou sustentáculo aqui, eu que tenho que dar conta de tudo, não posso de jeito nenhum, né? O tempo em que ninguém podia chorar, né? Isso tudo passou, né? A gente precisa, todo mundo precisa entender que somos seres humanos. E ser humano tem sentimento, tem dor física, né? E a gente precisa escolher. A gente precisa, como profissional, como aquele que sofre, a gente precisa escolher. Como profissional, eu acho que a gente precisa ocupar aquele lugar de alguém que propicie vínculo, que está próximo para acolher, e que a gente consiga reconhecer no outro sinais e sintomas, conforme o Jusceli falou,
desse processo do suicídio, que primeiro vem uma ideação suicida, que você vai ter que reconhecer sinais e sintomas das pessoas, dos pacientes, de quem nos procura, para que depois a gente consiga, de fato, fazer alguma coisa. Então, prestar atenção enquanto fala, reconhecer comportamento, ficar atento à linguagem verbal e não verbal, a questão da comunicação. Então, abrir espaços para construir vínculos é muito importante para a gente que já é profissional no serviço ou em quaisquer dos lugares por onde a gente passa. E também é muito importante a gente discutir isso com esses alunos, com os nossos alunos, que acabam, como pares, levando isso para os colegas dentro da instituição, pensando na instituição de ensino superior. Porque a gente, como aluno, a gente às vezes vê no profissional, ele não me entende porque ele não está na mesma fase que eu. Então, às vezes, acaba preferindo falar com um colega que está passando por circunstâncias parecidas, como a Silvia tinha dito, e acaba fazendo aquele vínculo entre os dois que acaba externalizando esse sentimento que, às vezes, a pessoa fica guardando. Eu vi que esse mês teve algumas ações aqui na UNAERP, né, que vocês realizaram. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre elas e, assim, qual foi o papel dessa campanha, né? Era levar conscientização? Era fazer com que as pessoas pensassem sobre o assunto? Como que foi feito isso nesses dias que teve a campanha aqui dentro? A gente tentou trazer a faculdade para um olhar único, né? Para que todo mundo saiba que nós estamos acessíveis também, principalmente nós enquanto estudantes da área da saúde. Foi uma iniciativa nova que a gente começou a fazer, mas que eu acho que deu muito resultado. A gente colocou várias ações, várias terapias novas, várias formas de tentar resolver e ajudar. Então, a gente abordou alguns alunos de outros cursos que a gente não tem vivência, porque a gente acaba que no horário a gente acaba nos encontrando e o intervalo é algo mitigado, né? Mas o começo ali a gente pediu para as pessoas pararem e escutarem o que a gente tinha para falar, ou então pegar um recado de uma frase que lhe fizesse lembrar algo bom e colocar outro no lugar. E isso eu acho que fez muita diferença nesse sentido. A gente teve essa ação que o nosso curso se mobilizou praticamente a sala toda para fazer. Inclusive, a gente fez a professora Jusceli abordou temas de outras terapias, outros procedimentos e processos terapêuticos que muitas pessoas falaram que não conhecem, como a auriculoterapia, que muita gente falou que não conhece, que nunca fez, e é uma coisa que é não muito invasiva, para dar um alívio para as pessoas, porque ajuda na ansiedade e em outras coisas que a pessoa pode estar sentindo. Acho que a professora Jusceli pode falar um pouquinho melhor. né? Você poderia acrescentar? Por favor. Então, tá. Bom, a auriculoterapia, o nome é extenso, é uma prática integrativa de cuidado, então é uma medida não farmacológica, ela está dentro do rol de atividades aí propostas pelo Ministério da Saúde, então isso, ele fortalece, né, a questão dessa prática, da eficácia dessa prática, e de modo mais amplo, pra gente explicar o que é a auriculoterapia, ela é um derivado da acupuntura, né? Que a acupuntura é mais sistêmica, só que a aurícula a gente faz uma terapia, uma prática em pontos específicos da orelha, do pavilhão auricular, que vai lá no sistema nervoso central. Então, dá para tratar tanto questões mesmo de doença tanto clínica ou relacionada aí a questões emocionais, ansiedade, depressão, estresse, nesses pontinhos específicos aqui da orelha. Eu acho que você poderia acrescentar o que Ribeirão Preto tem de práticas integrativas em saúde, né? Bom, de modo geral, o SUS, ele abrange mais de 29 práticas integrativas e aí os municípios estão se familiarizando, então cada município tem seu rol de práticas integrativas. Atualmente, aqui em Ribeirão Preto, a gente tem a auriculoterapia,
tem o reiki, tem a meditação também. Então, são atividades que acontecem com bastante frequência nas unidades de saúde. Então, você que está ouvindo a gente, que é de Ribeirão Preto, aproveite, vai na unidade de saúde mais próxima da sua casa e procura se informar, porque essas são as mais comuns que tem, mas pode ser que você encontre outra também. Eu sei o HC, ele oferece também, né? Oferece curso de Tai Chi Chuan, oferece muitas outras práticas aí. Sim. Principalmente para a terceira idade, né? Que já chega numa fase da vida, infelizmente, que às vezes a solidão pode bater, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Aquela pessoa que está ouvindo a gente, pode ser uma pessoa com 60 anos ou mais, ou alguém que tem um avô, alguma coisa. Como perceber, né, na pessoa idosa esse sinal de solidão, esse sinal de que é preciso procurar ajuda, é preciso fazer alguma coisa? A pessoa vai dando alguns sinais. Então, esses sinais a gente pode pensar numa tristeza. A pessoa que era mais animada começa a ficar reclusa, fica mais no quarto, dorme mais, não quer sair. E aí começa com algumas palavras. Ai, nossa, tem vontade de sumir no mundo. Sabe? Então, assim, essas coisas mais depreciativas. Não Alimentação, vai falar, né? A alimentação também, que vai mudando. Então, assim, várias coisas vão dando esses sinais, né? Então, que a pessoa está deteriorando. Então, você vai vendo que está diferente daquele comportamento, está mudando de comportamento. Mesmo que não é explícito, assim, eu vou cometer o suicídio ou qualquer outra coisa assim, né? Mas a pessoa vai, né? Então, vai para um quadro de depressão, que acontece muito em idoso. Ansiedade. E aí, eu friso muito na questão da pandemia, porque a pandemia, ela agravou ainda mais os quadros de ansiedade e de depressão no mundo, né? Em mais de 25%. Isso pode ser maior ainda. E aí, no idoso, né? Que já tem toda a questão de estar mais sozinho, né? Por questão, assim, dos filhos. Os filhos estão casados, cada um tem a sua rotina. E aí, esse idoso perde também, né? A questão de ter o contato, às vezes, com os vizinhos. Muita gente faleceu. A gente tem, infelizmente, né? Com a pandemia, muita coisa mudou, né? Na rotina, de modo geral. E isso agravou também a saúde mental, o isolamento. Né? Então, agravou mais ainda. Praticamente, essa questão do idoso é bastante... Hoje a gente já tem no SUS muitos profissionais de saúde olhando na mesma direção, não só para o idoso. A gente fala aqui do idoso, mas os adolescentes, os jovens, né? A gente tem, conforme Jusceli falou, a gente está vivendo, neste momento, a questão da promoção de saúde mental é tão importante que o comprometimento da saúde mental se tornou um problema de saúde pública, né? Por isso que está todo mundo olhando para isso, como que a gente vai dar conta, né? Então, quando você reconhece um comportamento diferente, é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Nós temos que estar prontos para sermos profissionais diferentes daqueles que a gente era anteriormente. A gente trabalhava muito no aspecto curativo, né? Hoje a gente trabalha muito na promoção da saúde. A gente tem recursos no sistema público de saúde para dar conta disso e precisamos nos preparar. Por isso, os alunos têm trabalhado isso aqui dentro da instituição para aprender essa abordagem, para ir ganhando a aquisição ali de habilidades mesmo, para ficar competente daqui a pouco, na melhor forma de habilidades, justamente porque a gente precisa reconhecer sinais e sintomas como esses listados aí pela Jusceli, em quaisquer das idades, mas principalmente no idoso, conforme você colocou, porque a gente precisa, as pessoas precisam desmistificar essa condição de que eu preciso ser forte, eu sou um ser humano comum, isso é bom, ser um ser humano comum é bom, e que eu tenho várias formas de extravasar ou de deixar claro isso que está passando comigo, né? Por exemplo, a Jusceli falou das 29 possibilidades que Ribeirão Preto coloca, né? Mas no idoso, ele vai para dança. Eu conheço pessoas que vão 2 vezes dançar no idoso, né? E que existe um serviço no bairro que deixa... A Jusceli, eu acho que ela falou, nem se tocou, mas me passou aqui uma circunstância que é assim... Cada pessoa tem a sua prática, acredita e tem uma resposta, justamente porque é individual.
né? Ela tem aquela condição e ela fala, não, eu gosto mais disso, né? Tem gente que gosta da massagem, tem gente que gosta da dança, tem gente que fala, nossa, eu já fiz acupuntura e foi super bom para mim. Tem gente que gosta da energia, quando você fala do reiki. Eu quero falar disso. Então, assim, as práticas integrativas em saúde, aquelas que não são, a gente não utiliza medicamento, são as práticas que a gente precisa deixar claro para a população hoje. Né? Para que, nossa, eu conheci isso, e você comentou do Hospital das Clínicas, né, Eduardo? Com relação, cada um tem e vai extravasar, ou quem estiver lá, vai conseguir identificar aquilo que a gente realmente precisa fazer pela pessoa ou com a pessoa, que é esse outro conceito que a gente precisa discutir aqui, né? Hoje a gente não leva as coisas para o outro, hoje a gente faz com ele. E essa é que é a situação mais importante para a gente ter quando pensamos em práticas integrativas, quando pensamos em individualidade do que é o indivíduo e como que ele se reconhece e do retorno que isso dá para cada um. Acho que é importante mesmo a gente ampliar essas possibilidades de cuidado, né? Lembrar que são terapias gratuitas. E aí, quando a gente estava conversando, me veio na cabeça, porque no meu doutorado eu trabalhei com promoção de saúde mental com idosos. E eu apliquei uma prática integrativa. Então, eu apliquei o reiki, que é uma terapia de imposição de mãos, não tem cunho religioso, tá? A gente trabalha com energia. E eu fiz 2 grupos mesmo, grupo intervenção, grupo controle, tudo bem organizado, com idosos acima de 60 anos, tinha idosos de 60 até 89 anos, e foi bem na segunda onda da pandemia, então foi todo um preparo, né, pra gente fazer um atendimento individual, porque pode também fazer em grupo. E foi muito interessante, porque os resultados, a gente conseguiu visualizar que mais de 70% daqueles participantes tiveram redução, estresse, ansiedade e depressão. Com prática integrativa, né? Então, assim, é interessante, a gente precisa oferecer. Cada um vai encontrar o que faz mais sentido para você, mas a gente precisa, a gente quanto serviço e quanto profissional, principalmente nós como enfermeiros, porque a gente tem uma questão de empoderamento, né? Então, assim, para nós é muito importante também a gente assumir esse papel. Eu quero acrescentar para quem nos ouve que aqui dentro da universidade a gente só não discute com o aluno para que ele fique pronto para abordagem lá fora, mas que também a gente oferece serviços dentro da instituição que dá esse aporte, esse apoio psicológico. Eu acabei me lembrando disso porque o professor José ele falou da questão do coletivo ou do individual. E essa oferta ela acontece no âmbito individual, quando o aluno manifesta, quando ele fala com o coordenador do curso dele, por exemplo, com o professor, ou às vezes que o professor percebe, que o coordenador percebe, e a gente indica, pergunta para o aluno dessa aproximação se pode, e quando ele autoriza, a gente encaminha para o serviço, e esse atendimento, em primeiro momento, é feito individualmente, num segundo momento, ou às vezes num primeiro momento, porque cada pessoa é uma pessoa, ela prefere fazer isso num grupo mais coletivo. Então, a gente tem um serviço de apoio psicológico dentro da nossa instituição, porque a gente sabe disso também. Não adianta a gente tentar cuidar do outro sem que cuidemos da gente. Isso. Então, a gente precisa estar pronto para ouvir. Né? E só dá para estar pronto para ouvir quando você também se cuida. Cuidar de quem cuida, né? É isso aí. Sim. E, gente, para terminar aqui, a última questão que eu queria trazer, né? Uma questão muito importante para os jovens, principalmente. Hoje, todo mundo usa a rede social, né? Mas eu queria bater um pouquinho nisso, né? Porque existe uma grande quantidade aí de discurso de ódio hoje, ou de a pessoa se vê num influencer que às vezes não mostra algo que não é a realidade, né? Mas a pessoa quer ter aquele corpo, aquele carro, fazer aquela viagem, tudo isso. Então, assim, eu queria saber de vocês qual que é a melhor forma da pessoa perceber, na verdade, que as redes sociais, ela tá ali e ela não é a vida real, né? E isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, sobre esse espelho que as pessoas fazem da rede social e como isso afeta a saúde mental, né, das pessoas e o que fazer para tentar evitar, né? Então, eu acho que
É difícil, eu acho. Até pra gente falar sobre isso, porque eu acho que a gente é uma geração, assim, a gente cresceu com isso, né? A gente foi alimentado, eu pelo menos falando de mim. Então, é difícil, mas é um assunto que a gente deve comentar muito, bater muito papo sobre isso, porque é bem perigoso as redes sociais, ela vem para servir de uma maneira muito boa, só que é aquela coisa, né? Criação do homem geralmente é para uma intenção, só que desvia um pouco, né? A gente vai para uma intenção que não é tão boa assim, e aí todos comentam, né, que a internet é a terra de sem ninguém, né? A terra do ninguém. Então, assim, lá você pode fazer o que quiser, mas hoje mais ou menos, né? Hoje mais ou menos. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, assim, eu acho que a gente tem que também pôr um pouco do pé no chão, né? Olhar para nossa realidade. Então, assim, tentar buscar o que a gente... Os nossos sonhos, claro, se inspirar em pessoas que estão ali nas redes sociais também para nos ajudar, né? Tem os influencers e tal, e a gente pode se espelhar, sim, neles, não é proibido, mas de uma forma saudável, né? Colocando o pé no chão, tentando olhar para a sua realidade mesmo, porque eu acho que é muito perigoso você querer, assim, almejar a vida daquela pessoa. Tipo, é meu espelho, eu quero só aquilo, né? Eu quero aquela viagem, eu quero aquela roupa. E isso acaba, eu acho que afetando muito quem você é também. Uhum. E isso é muito perigoso. Até porque a gente sabe que nem tudo é verdadeiro, né? Então, que às vezes o que eu tô postando ali nem sempre, né, é real. Então, é muito difícil você se espelhar numa pessoa onde não é real. Como é que você vai fazer aquilo acontecer também? E as pessoas, elas, principalmente nessa idade, na pré-adolescência, assim, dos 12, 13, não conseguem entender muito bem, assim, como funciona esse mundo da internet. Que é aquilo, eu quero aquilo, eu vou fazer dar certo e aquilo é aquilo, né? Então, é perigoso por isso. Eu acho que aprender e ajudar a selecionar as informações que consumo, como a Lê falou, por exemplo, as pessoas mais jovens, a gente tem que... Elas não têm muito discernimento do que, isso aqui está sendo postado com uma intenção. Porque algumas coisas você olha e você percebe que tem uma intenção ali, de provocar uma inveja ou de instigar a consumir tal coisa. Por exemplo, as publis, a gente sabe que elas estão ali com o intuito de instigar você a consumir aquele produto. Então, conscientizar esses jovens que estão ao nosso redor de que, olha, nem tudo que está na internet é real e você tem que discernir o que você está vendo. Então, mesmo a gente que já é mais crescido, vamos falar assim, às vezes a gente vê alguma coisa e a gente fica, nossa, que legal, só que aí você pensa 1, 2, 3 vezes, tem algo de estranho aqui, isso está me induzindo. Então, separar essas informações, tipo... Não só o que está dentro da sua realidade. Você pode consumir coisas fora da sua realidade. Então, você pode acompanhar um artista, um influencer, mas você tem que parar para discernir se esse conteúdo que eu estou consumindo, ele está me levando a um caminho onde eu só estou me apegando a isso, onde eu só quero essa realidade para mim, ou ele está me incentivando a, então eu quero... ele postou essa viagem. Nossa, achei essa viagem muito legal. Então vou me mobilizar aqui dentro da minha realidade, fazer o que eu posso para um dia eu conseguir isso. Não só ficar, nossa, eu queria tanto que a minha vida fosse assim. E fazer coisas e às vezes fazer loucuras para poder chegar nesse nível que a gente sabe que isso não é muito saudável. Se frustrar, né? Isso. E a frustração é muito grande. Então separar essas informações, eu acho que vem muito da promoção e prevenção em saúde também. Ensinar a separar essas informações e a ensinar a observar mesmo, a analisar o que a gente está consumindo. Porque às vezes você está ali só passando e você realmente não percebe, e você está sendo levado, induzido a isso e aquilo, e você não para refletir. Eu penso que o mais importante nisso tudo, porque a ferramenta está dada, ela já está presente, ela está aí. Acho que o mais importante é que a gente consiga sensibilizar o outro para a informação correta. Então, como profissional da saúde, a gente tem essa força. A gente tem essa função. Eu não sei se é força. Está dentro do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Então, da mesma forma que chega informações que podem não contribuir tanto, muito pelo contrário, né? A gente tem um espaço
como esse de hoje, por exemplo. Né? Para a gente conversar um pouquinho, para trazer informações que no dia a dia vai deixar a gente mais sábio, tendo mais conhecimento e sabendo separar qual que é a informação válida e qual que é aquela que eu preciso refletir sobre. A gente tem a ferramenta, cabe a nós sabermos como utilizar. E tudo é questão do limite também, né? A gente por limites. Sim. Sim. Bom, meninas, o nosso tempo esgotou, chegou ao final, infelizmente. Mas quem quiser acompanhar toda semana, como a professora trouxe, né? A gente vai estar aqui comentando algum assunto sobre saúde, sobre educação em saúde, né? Que é o mais importante. Então, esse episódio chega ao fim e eu gostaria de agradecer a presença de todas vocês e um pouquinho do conhecimento que vocês puderam passar aqui para o ouvinte. Agradecimento é nosso. E esperamos vocês para o próximo episódio. Isso mesmo, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Então é isso, pessoal. O Seu NAERP está chegando ao fim desse primeiro episódio. Em breve estaremos de volta para conversar sobre um tema diferente, uma campanha diferente, só que sempre tentando promover a saúde. Então, até logo. SE UNAERP. Saúde e educação no dia a dia.